A paz do Senhor. Amados, você já se sentiu desamparado ou sozinho? Em João capítulo 5, relata o testemunho de um homem que estava nessa situação havia 38 anos e ninguém o ajudava. Ele não tinha forças para sair do lugar por ser uma pessoa com paralisia. Ele não tinha muito o que fazer e talvez até pensasse que a sua vida terminaria daquele jeito. O texto nos diz que Jesus ele desceu cerca de 5 andares até o lugar em que ele estava e o ajudou. Nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da bondade de Deus. Como pecadores, nós não merecemos nada e precisamos de sua compaixão. Amém? Olha o que diz o versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? A pergunta que Jesus faz ao paralítico, ela cabe a todos nós. E Jesus ele faz a mesma pergunta hoje a você que está ouvindo esta palavra. Para ser curado, aquele homem ele precisava entender qual era o seu problema. E é preciso identificar quais as áreas da sua vida precisam de cura. Amém? Muitas vezes nós achamos que somos fortes, mas não somos. Ninguém vem de uma família perfeita. Todos temos feridas emocionais que precisam ser curadas por Jesus. Nem sempre a dificuldade é física, ela pode ser emocional, pode ser sentimental e espiritual também. E desde que o homem foi expulso, amados, do jardim do Éden, nós lutamos com um mundo de imperfeições e traumas. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual a sua doença? Ela é física, ela é emocional ou espiritual? Você está emocionalmente ou espiritualmente paralisado? Da mesma forma que Jesus conhecia o paralítico, Ele nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Jesus sabe, Jesus tem visto todas as suas lágrimas, Jesus tem ouvido as suas orações e hoje, neste dia, Ele te faz esse convite. E Ele sabe qual o melhor caminho que devemos seguir. Porém, muitas vezes nós não deixamos ser guiados por Ele. Eu queria te dar um conselho: permita Deus tomar conta de tudo. Amém? Precisamos nos entregar verdadeiramente a Ele. Creia, confie e descanse no Senhor. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos contar a Ele os nossos problemas. Nós precisamos ir para o nosso quarto em secreto e conversar com Ele em secreto, porque muitas vezes aquilo que nós precisamos conversar com Deus é somente entre nós e Ele. Amém? Olha o versículo 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Irmãos, muitas vezes nós usamos desculpas para não sermos curados. Aquele paralítico fez isso. Ele não disse sim ou não, ele apenas deu uma desculpa. Às vezes as pessoas dão desculpas por medo de mudar, medo da dor, sentimento de vingança, rancor, não querem perdoar. Irmãos, nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos perdoar porque Jesus exige isso de nós. Se nós não perdoarmos, os nossos pecados também não são perdoados. Se você não perdoar, você vai carregar aquele peso aonde você for. Você precisa perdoar. Perdão é decisão. E não se preocupe se o outro vai se tornar melhor por causa disso. Não, perdoe, para que você sinta paz, para que você sinta alívio no seu coração e também fazendo assim a vontade de Deus. Amém? Muitas vezes as pessoas têm desculpas para guardar mágoas,
desculpas para não voltar para Deus, desculpas para não ir à igreja. Como há barreiras para as pessoas não irem à igreja, não irem aos cultos, não louvar ao Senhor. E é exatamente assim que muitas vezes estamos. O nosso problema não pode ser resolvido sozinho. Nós precisamos da ajuda de Deus. Amém? E foi exatamente isso que Jesus fez. Olha o versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Naquele momento, a vida daquele homem foi transformada. Amados, não importa há quanto tempo você está sofrendo, não importa a gravidade do seu problema, não importa qual seja o seu desespero, as palavras de Jesus têm poder. Amém? A natureza lhe obedece, os ventos ouvem sua voz, o mar escuta as suas ordens. Os anjos também, irmãos, obedecem a seu comando. Os demônios, eles batem em retirada diante da autoridade de Jesus. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Olha o que diz o versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o seu leito, começou a andar. Jesus te convida a abrir o seu coração a Ele. Venha desfrutar de uma vida de comunhão com o nosso Senhor. Eu não posso dizer a você que você não terá problemas. Terá sim, irmãos. As circunstâncias muitas vezes serão duras, mas nós não estamos sozinhos. Jesus nos ajuda a carregar a nossa cruz. Jesus nos carrega no colo a todo instante. Nós precisamos confiar e vir a Jesus. Nós não podemos agir como aquelas pessoas que estavam no tanque de Betesda, esperando a cura de tempos em tempos. Nós precisamos buscar o nosso crescimento espiritual diariamente. Medite na palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Ore mais, irmãos, busque mais. E eu queria concluir esta palavra te dizendo que Jesus, ao reencontrar aquele homem no templo, disse: vá e não peques mais. Ou seja, não volte a praticar os velhos hábitos. Não coloque suas mãos naquilo que Deus já te libertou. Não suje as vestes brancas que Jesus purificou com o seu sangue ali na cruz. Jesus estava dizendo: agora que você conhece, que você me conhece, é hora de novos horizontes, é hora de viver o novo de Deus. Viva uma nova vida. É isso que Jesus requer de nós, nos despir do velho homem e viver o novo de Deus. Muitas vezes em nossa caminhada, nós nos decepcionamos com homens e mulheres, com pessoas, muitas vezes dentro da igreja, e acabamos voltando às velhas práticas, voltando aos velhos prazeres e dando espaço ao velho homem. Mas quem te escolheu foi Deus. Quem te separou foi Deus. Não olhe para o homem, não olhe para o passado, olhe somente para Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que Deus possa derramar toda sorte de bênçãos na sua família. Que você possa ser uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Cristo. Amém?